E essa é a quarta dessa série Fé para Avançar, né? O texto base dessa série está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha só. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Nessas 3 primeiras mensagens, nós vimos nessa série Fé para Avançar, que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos conduz nesse caminho que nos faz vencer e superar os desafios, os obstáculos, as tentações, as circunstâncias adversas, esses momentos de tribulações. É o Espírito Santo que nos capacita para que eu e você, a gente possa viver essa jornada poderosa. A gente começou falando sobre a fé que levanta aquilo que o medo tentou derrubar. Não é? Às vezes, eu estava conversando com alguns irmãos, em alguns momentos diferentes, e é muito comum a gente ouvir dos amados, de alguns, não é de todos, o seguinte: pastor, mas será que faz sentido a gente destinar tantos recursos financeiros em um imóvel que nem é da igreja, um imóvel alugado? E eu entendo quem pensa dessa forma, até porque eu também, por muito tempo, pensei assim. Mas, sabe de uma coisa, queridos? Se você parar para observar direitinho, muitas vezes nós não avançamos mais na nossa vida por causa desse tipo de pensamento. Porque quando nós realmente planejamos, né, a gente se organiza, dá tudo certo. E você investir para avançar é um passo de fé. E mais, nós estamos sendo tão abençoados pelo proprietário que disponibiliza aquilo que é dele. Ah, mas nós estamos pagando, sim, mas ele podia dizer não. Esse tipo de mentalidade, muitas vezes, impede a gente de dar passos, é investir para atrair. Talvez a sua empresa não rompa mais, sabe por quê? Porque o medo te paralisa. Esse pensamento pequeno te impede de investir para atrair, dar passos de investimentos que vão te levar para outros níveis. Nós estamos precisando de banheiros na nossa igreja. Nós somos uma igreja de centenas de pessoas. Eu sou um pouco mais cheinho, eu vou usar o banheiro masculino ali, meu irmão. Tem que ser fazendo malabarismo. Dá para a gente continuar com esse banheiro? Dá. Dá. Não tem problema. Mas por que não a gente dá passos para avançar? Você já parou para pensar que no lugar daqueles banheiros, porque nós vamos ter outros banheiros mais confortáveis, mais acolhedores, naquele espaço ali, nós vamos ter uma sala importante para a gente acolher aqueles que precisam de uma atenção importante, crianças que têm autismo, por exemplo. A gente não tem esse ambiente para acolher essas pessoas. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.
Nós precisamos evoluir nisso. Teve um tempo, e aqui a gente ainda tem uma irmã que é surda e muda. Fica a dica aí para você que sabe Libras. Será que não chegou o tempo da nossa igreja atrair e acolher pessoas que não têm ambiente nenhum aqui na nossa cidade com Libras? Essas pessoas precisam de Jesus. E elas estão ansiosas por isso. Mas a gente precisa de gente, pessoas que tenham essa habilidade. Nós precisamos de recursos para investir nisso. Você já pensou se a gente tivesse ficado parado porque a gente não ia investir num imóvel que não é de propriedade da igreja? A gente estava onde? Precisamos ter fé para avançar, queridos. Então, a fé, ela levanta aquilo que o medo tentou derrubar. Na segunda mensagem, nós conversamos aqui, através da vida da pastora Rose, sobre o perigo da neutralidade. Ela trouxe a ilustração do cabo de guerra. Eu tenho aprendido isso. Quem está remando não tem tempo para balançar o barco. Só balança o barco quem é esquenta-banco. Só tem tempo de ficar olhando o cisco no olho do outro a pessoa que sequer olha para o seu. Nós, como igreja, queridos, nós precisamos nos posicionar. A gente precisa fazer o que Deus chamou a gente para fazer. Ser sal na terra. Ser luz nesse mundo de trevas. Mas isso exige de nós posicionamento. E o cristão morno, que prefere o conforto da mesmice, nunca vai fazer a diferença. Nunca vai dar passos de fé para, de fato, cumprir o seu propósito divino aqui na terra. Isso é muito sério. E, na terceira mensagem, nós falamos sobre você realmente escolher, porque a escolha é minha, a escolha é sua. O seu líder de célula, o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, eles podem querer o tanto que for, mas se você não quiser, se você não escolher, não adianta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei. Ele é cavalheiro, ele não obriga ninguém. Por isso que a gente guerreia para fazer cair por terra aquela mente de combate. Das pessoas que, presas em um engano, dizem, ser crente não é uma opção. Eu falava isso, com outras palavras mais grosseiras até. Mas, sabe, amados, nós precisamos fazer o que Deus nos chamou a fazer. E sem fé é impossível a gente agradar ao nosso Senhor. E agora, nessa quarta palavra, a gente vai ver que a verdadeira fé, ela não é inerte. A verdadeira fé, ela não é estática. Mas a verdadeira fé também, ela não é impulsiva. É uma fé racional. Sensível. Sensível a quê? Ao direcionamento de Deus. Sensível para discernir o que é emoção, vaidade minha, ou o que de fato são passos que eu preciso dar porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso é muito sutil. Por isso que muitas pessoas, inclusive eu, dei passos na minha vida acreditando que era fé, era só uma vontade minha, era só uma vaidade minha. Eu vou dar um exemplo natural, não tem nada de sobrenatural nisso.
eu já estava aqui em Itapipoca como advogado há muitos anos. E surgiu a oportunidade de comprar um pedaço de um terreno lá em Amontada, em frente à agência do INSS. E eu atuo muito nessa área, o nosso escritório atua muito nessa área previdenciária, benefícios do INSS. Então, a mão na roda, poxa, uma oportunidade. Já pensou um escritório na frente do INSS, numa cidade que eu não tinha relacionamentos? Então, as pessoas saíram de frente do INSS, pum, o primeiro escritório que ela via era de quem? O meu. Só que o que aconteceu, meu irmão Netinho? Uau! Primeiro escritório próprio, digamos assim. Construí um escritório, era pequeno o espaço, então eu podia investir em acabamentos, refino. Deixei o escritório, ó, lindo, climatizado, porcelanato, porta de vidro, só não era automática. Eu me achava, cara. O escritório, talvez o mais bonito daquela avenida, era o meu. Aí, escute bem, chegou um colega advogado, alugou o ponto ao lado do meu, botou um birô, uma cadeirinha e uma secretária. No ditado popular, fuleiragem o ambiente. Piso quebrado. Sabe o que aconteceu? Meu escritório climatizado, porta, zona de vidro preta, fechada, coisa linda. Não entrava um no meu escritório. O pessoal vinha e a gente até se alegrava achando que eles iam entrar no meu escritório. Só que eles iam, aí tinham uma passagem lá, que a calçada lá, que divide as duas pistas, é bem alta. Aí fizeram só uma passagem assim, e era bem em frente ao meu escritório, certinho. Só que sabe o que o pessoal fazia? Eles faziam assim, ó, pastor Júnior. Eles vinham, passavam no meio do canteiro central, aí ia no meu escritório e fazia assim, ó. Ia para o do vizinho. Os senhorzinhos, as senhorazinhas. Mal conseguia abrir a porta do meu escritório, mas eu estava lá, me achando que era um negoção. Não entrava um. Ia tudo para o escritório do vizinho, que aos meus olhos era mó paia. Só vaidade. Nada de estratégico. Era sobre mim. E muitas vezes com Deus a gente faz assim, sabia? Deus olha para a gente e diz assim, ei, baixa a bola, cara. Não é isso que eu quero para ti. E muitas vezes Deus olha para a gente e diz, ei, vamos se alegrar, pessoal. Não é esse nível que eu idealizei para vocês, não. Então, quando nós temos essa sensibilidade no espírito, nós avançamos. A nossa fé nos permite avançar. E esse avanço é com direção e propósito. Esse é o tema dessa quarta mensagem. Fé com direção é propósito em movimento. É o milagre da multiplicação. É você ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas ali você já vê uma grande tempestade, no bom sentido da palavra. É você olhar para uma semente e não ver ali um simples caroço de feijão, mas ver ali uma energia, um poder naquela semente que, colocada em um ambiente propício, eclode vida, e essa semente ela se transforma em uma árvore, em uma planta que vai gerar novas sementes. E essas novas sementes geram novas plantas,
Quando você olha para um grão de mostarda, é aquele grãozinho que a palavra de Deus diz que se você tiver uma fé do tamanho daquele grão de mostarda, e olhar para um monte e disser, monte, lança-te ao mar, e se você fizer isso sem duvidar no seu coração, isso vai acontecer. Escute, racional, porque tem gente que é racional, como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Não é esse novo nascimento. Não é que você vai ter uma fé para remover uma montanha. Não é nesse sentido natural. Mas se você tiver uma fé tão poderosa como a energia que tem dentro de um grão de mostarda, que tem poder para, em um pequeno grão de mostarda, gerar uma floresta inteira, de muitas mostardas, é essa fé sobrenatural que vai te fazer se apropriar de todas as promessas sobrenaturais que estão na palavra. E não só isso, você vai materializar, trazer ao mundo natural aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. É sobre essa fé que nós estamos conversando. Então, essa fé, quando ela está bem direcionada, quando ela está bem motivada, quando ela está bem intencionada, é exatamente o cumprimento do propósito divino para a sua vida acontecendo. É o propósito em movimento. Olha o que diz Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O Espírito, ele está nos conduzindo a unir duas coisas: fé e ação. Ninguém pode nem fazer movimento assim, que é estranho, né? Como a gente vai subir para o YouTube essa mensagem? Fé e ação. Fé e ação. O Espírito está nos convocando a unir esses dois. Quando ele diz, entrega o caminho, essa entrega eu me lembro, quando eu vou pedalar com o Wander aqui, que ele pega uma ladeira em descida, assim, ó. Pensa num cabra de 40 anos, com a alegria de um menino de 12, a felicidade. Ele pega a bicicleta, ele, uhul! Yeah! Por quê? Está no momento show. Pô, agora eu posso descansar aqui nessa ladeira aqui. Pronto, é esse nível de confiança que a gente tem que ter no Senhor. Confia, entrega o teu caminho. Na verdade, é esse nível de entrega, de você se jogar em um nível, assim, de entrega total. É sobre isso que esse salmo está falando, né? É você abrir mão do controle sem perder o propósito. Porque se naquela alegria, igual aquele meninozinho, né? Ganhou a bicicleta do pai, estava aprendendo a andar de bicicleta, e disse, passando na frente da rua, o pai sentado lá com a mãe. Oi, pai, sem uma mão. Aí o pai, menino, toma cuidado, que tu está aprendendo a andar de bicicleta agora. Aí o menino dá várias voltas, aí, oi, pai, sem a mão e um pé. E a bicicleta passa. Oi, pai, sem uma mão e sem os dois pés, só sentado no selim da bicicleta. E o pai, menino, toma cuidado. Oi, pai, agora sem as duas mãos. Estava aprendendo. Só que chegou uma hora que ele olhou e disse, oi, pai, sem os dentes. Por quê? Porque ele confiou, mas perdeu o propósito. Sabe esse nível de fé que você compra um iPhone 17 que você não precisa,
muito menos pode com aquele cheque fé datado. Não é nem pré-datado, é cheque fé datado. Achando que vai dar. É a fé que perdeu o propósito. Só desejo. Aí depois está endividado. E essa confiança é você continuar andando, mesmo quando não é descida. Mesmo quando é uma subida. E sem murmurar, né, Wander? Sem murmurar. É esse nível de confiança. E é quando essa fé e a ação se unem que o invisível, que o sobrenatural começa a se mover em nosso favor. Isso é poderoso demais. É incrível como isso é real. Quem entrega o caminho, mas não confia, ele continua ansioso. Ele entrega, mas não confia. Por isso que o Salmo diz, entrega e confia. Porque às vezes a gente até entrega, mas a nossa fé não é suficiente para a gente confiar. Da mesma forma, tem aquelas pessoas que confiam, mas não entregam. Ou seja, ela continua querendo ter o controle. Eu não sei se isso acontece com você, mas é muito comum disso acontecer. Então, quem anda com Deus, esse tipo de gente não se apressa. Sabe que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o devido tempo. Está lá em Eclesiastes. Leia o livro de Eclesiastes, você vai ver. Então, quem caminha com Deus, não se apressa. Mas também não para. Quem caminha com Deus, avança. Tem essa fé para avançar. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero trazer, trata de duas palavras. Estagnação ou agitação. Esse é um falso movimento que a gente pode estar fazendo. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 17, diz o seguinte: a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Não é suficiente você crer com a mente. É preciso que a fé gere atitude. É necessário que essa atitude ela seja conectada com a vontade de Deus para a sua vida. Eu acho muito legal a pessoa que tem esse pensamento positivo. É muito comum a gente ir para uma palestra, eu tive, assim, foram 3 dias de muito conteúdo sobre gestão de escritório de advocacia, sobre inteligência artificial em escritório de advocacia. Cara, muita gente sai assim, voando, com muita vontade de vencer. Às vezes acontece aqui, você vem para a igreja, você ouve uma mensagem que te encoraja, que te impulsiona, que realmente faz você se levantar com muita coragem, com muita ousadia. Só que quando chega na segunda-feira, o que é que acontece? Não tem a atitude. Você até tem fé, mas não tem a atitude. Não é? Então, o que é a estagnação? A estagnação nada mais é do que a fé sem ação. Estagnou. É ficar parado, só esperando. Quando, na realidade, Deus mandou a gente andar. Ele mandou. E tem gente, como Pedro, que pede. Senhor, se isso for do Senhor mesmo, me manda andar sobre as águas. E o Senhor chama Pedro, o que é que acontece com Pedro? Ele andou. Só que o que é que aconteceu? Ele ficou com medo. Olha só. Vamos, cadê meu celular? Me arranja meu celular aqui, filhão, por favor. Olha só, eu vou ler com vocês aqui esse versículo. Deixa eu só encontrar aqui. Olha que forte isso. Mateus, capítulo 14, verso 22. Olha só, verso 28.
Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Algo foi que Pedro fez? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele deu os passos, cara. Aí olha o verso seguinte, o verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Olha só. É esse nível de fé, como a de Pedro, que faz a gente avançar. Só que nós temos que ter cuidado para que a gente não se deixe ser influenciado por aquilo que traz medo. E isso tem muito a ver com as janelas da nossa alma, sobre o que você vê, sobre o que você ouve, sobre as pessoas com quem você se relaciona. Tem muito sentido o que esses palestrantes, muitos deles coaches, falam. Tem sentido demais. Por isso que muita gente que nem conhece a Deus, rompem, prosperam. Por quê? Porque mesmo não sabendo, os pensamentos positivos dele geram nele uma fé, mesmo não conhecendo as Escrituras, a praticar princípios de sabedoria milenares que estão na palavra de Deus, e eles têm os resultados que têm. E aí, aquela pessoa que pergunta, por que o fulano que nem acredita em Deus prospera e eu não prospero? Vá aprender com ele, irmão. Ai, mas ele não é crente. Sim, meu filho. Conheça as Escrituras para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. E aí você vai fazendo o comparativo. Não, isso aqui está na palavra. Tá, então eu vou viver isso aqui. Se ele está fazendo, está dando certo, a palavra não contraria nada da palavra, eu vou para cima. Entendeu? Para com isso. Eu ouvi dezenas de pessoas essa semana. Muitos deles não são cristãos. Mas como eu tenho um pouco de conhecimento da palavra, eu sei discernir o que é que agrada a Deus ou não. Ok? Então a estagnação é fé sem ação. Por outro lado, tem a agitação, que eu chamo de agitação paralisante. É quando eu estou pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu pulverizo minha energia, aí a minha vida vira uma agitação. E muitas vezes essa agitação paralisa. É exatamente a ação sem fé. Porque a fé, ela te puxa para as prioridades. É incrível isso. Então a agitação é você correr muito, mas fora da direção. Fora do propósito. A fé verdadeira, ela se manifesta quando existe um movimento com sentido. Quando cada passo que nós damos está alinhado com o que Deus revelou ao nosso coração. E Deus usa pessoas também. Talvez o irmãozinho, talvez alguém que não conhece a Jesus ainda. Você precisa conhecer as Escrituras para você não ser levado por qualquer vento de doutrina. Então não adianta você ir a 140 km por hora por um caminho que te leva em uma direção totalmente contrária à vontade de Deus para a sua vida. Nem todo movimento é avanço. Escute isso. Nem todo movimento é avanço. Assim como nem todo silêncio é espera. Às vezes a pessoa, ela está esperando Deus falar. Quando na realidade Deus já está esperando você agir. Ele só vai te revelar o próximo passo para onde você deve dar quando você der o primeiro. E a pessoa está lá esperando em Deus. Por isso que tem muita gente que está com 40 anos atrás do marido ainda. Porque perdeu o time. O homem de Deus não era o que os desejos dela. Talvez uma beleza física, talvez uma conta bancária, talvez.
Não sei. É muito sutil, sim ou não? É muito sutil, por isso que a gente tem que estar nos pés do Senhor, não é? Então, guarde em seu coração. Essa frase eu fiz questão de botar no telão, olha só. Não fomos chamados para ficar parados nem para correr sem rumo. Nós fomos chamados para avançar com um propósito. Ok? E o segundo e último ponto é a força criadora da mente superior. A força criadora dessa mentalidade diferenciada, dessa mentalidade renovada através da luz da palavra. Romanos capítulo 12. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A Elaine, sabe por que a Elaine hoje está crescendo em Deus? Porque ela fez cair por terra aquela mentalidade de combate. Nós já conversamos sobre essa mentalidade de combate aqui. Qualquer tipo de fala, de comportamento que contraria aquilo que você tem como uma convicção, mesmo que seja originada em um engano, você não dá ouvidos. Por isso que para Elaine, ser crente não era uma opção. Mente de combate. Só que ela se permitiu ter a mente dela renovada. E ela viveu uma mudança. E essa mudança tem gerado muitos frutos. E que frutos maravilhosos. Napoleão Hill ensinava assim, ó, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Lembra da Torre de Babel? A galera se reuniu, ó, vamos fazer aqui um troço, que nós não vamos precisar de ninguém, mas nós vamos chegar no céu. Basta a gente se unir e nós vamos subir uma torre aqui. Motivação errada. Por isso que Deus foi lá e confundiu aquelas línguas. Porque a própria palavra diz, se eles continuassem com o mesmo propósito, falando a mesma língua, ou seja, em unidade, meu irmão, sabe por que a igreja ela não avança com mais eficácia? Por causa da falta de unidade. Porque os crentes, eu falo isso com muito carinho, muitas vezes bem intencionados em suas doutrinas, ao invés de se unirem, eles fazem é se degladiar. É um exército incoerente. É um exército de homens e mulheres que muitas vezes se degladiam entre eles. Teve um escândalo. Sabe o que é que os crentes fazem? Republicam, escancaram quando a palavra de Deus diz o quê? O amor não é ser indiferente. Mas a palavra de Deus diz, o amor ele encobre uma multidão de pecados. Ao invés de você disseminar essa semente maligna da fofoca, por que você não vai orar por essa família que foi destruída? Por que você não vai orar pela vida da irmã que ainda não teve revelação de que o corpo dela é templo e santuário do Espírito Santo e ela continua se prostituindo? Meu irmão, a oração tem poder. A oração tem poder. Então, escute. Isso que o Napoleão Hill fala é exatamente o que a Bíblia fala. Renovação da mente. Mudança desse modo de pensar. Essa renovação da mente é quando nós alinhamos os nossos pensamentos com a palavra de Deus. E aí nós liberamos a fé através das nossas atitudes. Nós agimos em fé. Quando a nossa mente está conectada à fé, nos tornamos um canal de manifestação do propósito divino. Isso é muito forte, gente. Essa mente superior não é sobre simplesmente pensamento positivo. Porque às vezes você tem um pensamento positivo, mas ele é um pensamento vazio, sem propósito, sem intenções divinas. Vocês estão comigo, amém? Crer no invisível. Confessar
o que você recebeu no Espírito e agir com ousadia em cima daquilo. Em tudo você aplica isso. Você crê, sem duvidar no seu coração. Você confessa a palavra de Deus. Você confessa no Espírito aquilo que o Senhor te revelou. E com base nisso, você age. Você dá os passos necessários para você avançar rumo ao propósito. Então, quando você une essa mente renovada com um coração cheio de fé, você começa a abrir caminhos que outrora estavam bloqueados. E esse bloqueio, às vezes, vem pela falta de maturidade. Eu gosto dessa ilustração que o Daniel trouxe uma vez aqui. Você pegar uma barra de ouro e uma barra de chocolate e oferecer para uma criança, ela vai escolher qual? É provável que ela vai escolher a barra de chocolate. Ela vai ser muito mais inclinada a escolher a barra de chocolate. Por quê? Porque ela não tem ainda maturidade para discernir aquilo. Agora, você pegar uma pessoa que já tem um tempo de caminhada, né, que é o que a gente carinhosamente chama de crente anão. É o crente que envelhece, mas não amadurece, não cresce. Né? Pegar uma pessoa assim, que realmente não se apropriou dessa fé para avançar, que de fato não se permite de forma ousada conquistar aquilo que Deus já mostrou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. O que Abraão fez? Assim como Pedro, foi-se embora. Mas sem fé a gente não agrada a Deus. A gente não agrada a Deus. Então, quando tudo parece travado, é aí que você tem... O pastor Eibe, ele me constrange. Ele dizendo que tinha um carrinho, e ele estava fazendo a obra missionária, e no meio do sol quente, esse carro falha. E aí ele disse que nessa hora veio uma revelação. No sol quente, ele empurrando o carro, a pastora André na direção, e ele empurrando o carro. E teve uma hora que ele parou e começou a glorificar Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. E ele dizendo que ficava pulando no meio do sol quente, e o pessoal ia passando numa moto lá, não sei o que era, e o pessoal achou estranho. Porque nessa hora, sabe o que foi que ele entendeu? Tende por motivo de grande alegria passar por todo tipo de provação. Ele virou uma chave espiritual. Ele instalou o drive celestial. A revelação. A revelação, cara. Quantos de nós, muitas vezes, estão passando por uma situação e a gente só murmura, a gente só reclama, a gente acha que o outro está dando certo e a gente não está dando certo, quando, na realidade, Deus está querendo te trazer luz nesse momento de tribulação. Está querendo trazer o ensino. Por isso que a gente precisa ser movido pelas promessas. As promessas devem ser a motivação da gente continuar. Por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você teve uma revelação de Deus para um passo que você precisa dar, se apegue a essa promessa. Você vai dar conta. Eu uso isso na academia às vezes. Eu já estou bem cansado, às vezes até com preguiça mesmo. E o Fred, bora pastorzão, mais uma. Aí eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E dá certo, às vezes o Fred dá até uma ajudinha. É quando a gente tem a ajuda dos irmãos, né? A aliviar as nossas cargas. Mas a gente tem que ir para cima. Quando você confia, sem se apegar a garantias humanas, você está andando como Abraão, movido pelas promessas, e não pelo que você vê. É esse nível de fé que eu creio que Deus vai te fazer sair daqui hoje. Hebreus 11, olha só, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu, sem saber para onde ia. Por quê? Revelação da promessa. Revelação da promessa. A mente alinhada à fé
é como uma engrenagem que ativa o mover de Deus no tempo certo. Se você somar a fé mais ação, vai dar avanço. A fé e ação. Fé sem ação, diga, estagnação. Ação sem fé, diga, agitação. Como que está a tua vida hoje? Você está mais para estagnado ou mais para agitado? Vamos buscar um equilíbrio nisso? Vamos viver essa fé que nos impulsiona? Deus, ele não nos trouxe aqui por acaso, meu irmão. Você não está aqui ouvindo sobre isso por acaso. Você tem que se ver como alguém que está posicionado estrategicamente. Mas esse posicionamento que Deus traz para você, escute, não é para te frustrar. Não é. Às vezes pode vir esse pensamento que não está dando certo. Às vezes a célula, poxa, eu sabia que eu não ouvi direito a Deus, ou o meu discipulador não ouviu direito a Deus, o meu líder de célula, não era para eu ser líder de célula, olha aí, a célula só com 4 pessoas, está com 2 semanas assim. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus, ele não te chamou para te frustrar, não. Se você tem um chamado de Deus, um propósito na sua vida, pode ter certeza. Se você agir em fé, vai acontecer. No devido tempo vai acontecer. Sua mente foi renovada. Seu coração foi ampliado. É o que eu digo, nós vivemos essas experiências para a gente ter a nossa mente alargada. A gente apanha. Você já pegou na mão de um pescador de jangada, que fica trabalhando com corda o dia todo? As mãos deles são duras, de calos. A mão grossa, sabe para quê? Para aguentar as pancadas do propósito dele. Porque se pega uma mãozinha fina como a nossa, que só tem 2, 3 calos de pegar ferro na academia, rasga tudo. Rasga tudo. Vai passar um dia numa jangada botando corda para dentro do mar, puxando corda, aquelas caçoeiras, aquelas armadilhas, aquelas coisas de pegar lagosta e tudo aquilo mais. Só que quando ele vê a mão dele doendo, ele não para. Porque ele sabe que ele precisa continuar. Então eu e você, enquanto cristãos, vão vir as perseguições, vão falar, meu irmão, continue. Essas coisas vêm para engrossar o nosso couro, para te preparar para pancadas ainda maiores. Mas deixa eu te dizer, tem de bom ânimo, porque o Senhor, ele já venceu por nós. Amém, queridos? Você não vive a partir daí mais por ansiedade. Você começa a viver por alinhamento, alinhado com Deus. Você não é mais aquela pessoa impulsiva. Você, a partir daí, você começa a agir por revelação. Você não fala as coisas por emoção. Lembra? A fé, ela não depende das circunstâncias. A fé, ela é uma convicção que nós temos, apesar das circunstâncias. Então, quando a gente age em fé, o que travava começa a fluir. Você dá esse passo de fé, aquela célula que tinha só 4, em pouco tempo, ela multiplica. Porque Deus vai te trazer essa capacitação sobrenatural. O que era porta fechada, estava falando com o irmão um dia desse, pastor, perdi meu emprego. Mas foi uma ótima oportunidade para algo melhor. Eu já vivi isso quantas vezes, meu Deus do céu. O que era apenas uma semente aparentemente estéril, ela começa a florescer. Deixa eu te dizer, não desista não, meu irmão. Não desista não. Porque os que desistiram não cumpriram o seu propósito. Sabe um ambiente que está cheio de boas intenções? O cemitério. Pessoas que passaram a vida toda bem intencionada, mas não agiram. E muitos projetos divinos que poderiam ter se materializado através dessas vidas,
a falta de fé para avançar impediu que esses projetos fossem executados. Tudo que tu faz tem que existir um propósito. Lá no teu trabalho, se tu é um frentista de um posto, deixa eu te dizer, aquele carro só continua se tu for lá e abastecer. Tem propósito naquilo que tu faz. Tem finalidade social naquilo que você faz. Eu não sei com o que é que tu trabalha. Mas com o que quer que seja, existe alguém que precisa de você. Se mova, meu irmão. Sai desse nível de estagnação e seja impulsionado para ser um agente de transformação. Seja você um maximizador do potencial divino na vida das pessoas. Mesmo que elas olhem para você e digam, ser crente para mim não é uma opção. Aí você, com muito amor e carinho, faz essa mente de combate cair por terra. E você olha e diz, oh, querido, eu te entendo. Porque eu pensava assim também. Mas eu entendi que não tem a ver com religião. Tem a ver com revelação. É sobre você compreender o maior ato de amor e generosidade que alguém pode experimentar. É quando você e eu nos apropriamos do lavar redentor do sangue de Jesus. E a partir daí, a gente não consegue ser mais o mesmo. Eu vejo famílias. Era raro uma oportunidade de estarem à mesa, hoje compreendendo o valor da mesa, sentando juntos, compartilhando. Maridos que saíam de casa e eram um alívio para a esposa e para os filhos. Hoje, essa família anseia pela volta do pai para a sua casa. Meu Deus do céu. Olha que privilégio a gente poder contemplar. Essa criança poderia ter ficado em casa, sabia? Porque o pai olha e diz, meu filho dá muito trabalho. O lugar dele é aqui. É aqui. Sabe por quê? Porque é esse discipulado geracional que faz a gente ver pessoas improváveis que viveram tantos abusos, feridos, machucados, como aquele cachorrinho. Eu ainda vou achar esse vídeo de novo. Cachorrinho que estava abandonado na rua, levando chutes. Os motoqueiros passavam, chutavam o cachorrinho e veio a chuva, o frio. E ele estava no cantinho, encolhido. E alguém, chegando perto, ele começava... Por quê? Porque achava que ia apanhar de novo. Achava que ia ser abandonado de novo. Nunca seja indiferente a um ser humano. Porque todo ser humano carrega em si uma história. E talvez, muitas delas, se você fosse o personagem, você não teria mais vontade de viver. E aquele cachorrinho está lá, sofrido, mas precisando de ajuda. Resistente à ajuda, ó, a mente de combate, ó. Resistente à ajuda, sabe por quê? Porque sofreu com a liderança anterior, porque foi abandonado por quem ele mais esperava amor. E alguém chega para ajudar e o cachorrinho começa. Aí sabe o que é que essa pessoa faz? Ela não vai embora. Ela persevera. Sabe por quê? Porque ela se vê como agente de transformação. E ela insiste em tentar pegar aquele cachorrinho. Aí ela usa a isca certa. O cachorrinho está com fome. Ela encosta uma comidinha. Tá diferente essa pessoa. Mas aquele outro também trouxe uma comidinha para mim. E na hora que eu pensei que estava seguro, ele me abandonou de novo. Não, recuou.
Aí sabe o que é que a pessoa fez? Insistiu mais uma vez, 2, 3. Eu vou. Ah, esse fuleiragem promete como sem falta e falta como sem dúvida. Vai lá para a igreja, é isso. É assim que você faz? Lembra o tanto de trabalho que tu deu? É assim que eu faço. Aí vai lá de novo. Aí o cachorrinho, só que insiste. Quando menos espera, o cachorrinho pega a comidinha e dá tempo a pessoa alisar um pouquinho a cabecinha dele. Aí você toma um café da tarde. Estou contando a minha história. Toma um cafezinho da tarde. E aí, Anderson, como é que está lá em Itapipoca? Cara, muita embriaguez e desordem. É mesmo, cara. Se eu tivesse falado isso para um crente apegado ao rigor doutrinário, ele dizia, isso não quer nada com Deus não, isso vai queimar no inferno mesmo. Aí ele foi embora. Aí na outra semana, tu está em Fortaleza, Anderson? Tô, meu querido. Vamos tomar um cafezinho junto. Ia lá, regando, sabe? A palavra de Deus diz o quê? Uns plantam, outros regam, mas o crescimento quem dá é o... E o cachorrinho está lá agora, recebendo carinho, aprendendo a ser amado, coisa que ele nunca viveu antes. E aí ele começa a entender, cara, aqui é diferente. Esse povo aqui, na verdade o pastor aqui diz que se eu não tenho revelação do dízimo, é melhor até que eu leve meu dinheiro para casa, porque antes de eu chegar aqui, a igreja já existia, então não é meu dinheiro. É diferente aqui realmente. E aí, agora já está bem pertinho, já bota o cachorrinho no braço, ó. Aí sabe o que é que acontece? Vocês já viram esse vídeo já, gente? Eu tenho que trazer esse vídeo para vocês. Aí aquele cachorrinho que antes era assim, ó, levou para casa, banhou, deu comidinha, botou talquinho Johnson. Aí sabe o que é que acontece no final do vídeo? O cachorrinho. Essa mulher que ele queria morder, andando e o cachorrinho do lado. Feliz da vida. Quantas pessoas você perdeu a oportunidade de andar mais uma milha com ela? Para ver a glória de Deus fazer cair por terra aquele nível de engano e ela viver o céu na terra como nós temos visto aqui tantas vezes. Você pode ficar de pé para a gente encerrar? Às vezes a gente fica botando culpa no governo. A gente bota culpa em tantas coisas. Mas deixa eu te dizer algo. A mudança ela não vem de fora, não. A mudança não é externa, não. A mudança está em você. De dentro para fora. É de dentro para fora. Pastora Níslia, ela vai fazer um procedimento amanhã. Deus usa o homem. Mas quando Deus usa o homem, o tratamento, ele vem de fora para dentro. Se for através de um remédio, é de fora para dentro. Mas o tratamento de Deus é de dentro para fora. Coloque sua mão no seu coração. Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja, Pai. Nós estamos celebrando hoje 11 anos. Motivo de alegria. Motivo realmente de celebrarmos. Mas nós reconhecemos, Senhor, que nós poderíamos fazer muito mais. Muito mais. Por isso eu te peço, Pai, traz essa revelação, para que a gente desfrute de um nível de fé, que nos faz avançar. Nos traz essa convicção, Senhor, para que, apesar das nossas falhas, a gente se aproprie do teu poder. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um que está aqui.
que vieram hoje com expectativas de ouvir algo que pudesse transformar as suas vidas. Que essa sementinha da tua palavra, Senhor, possa de fato germinar. Que a tua palavra essa manhã não seja mera informação, Senhor, mas seja uma palavra viva, de edificação, que traz de fato renovação de mente, em nome de Jesus. Pai, que cada um de nós hoje possamos assumir essa postura, de parar de só olhar para o próprio umbigo, e faça realmente aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Sermos tuas testemunhas, Senhor. Testemunhar do teu amor, da tua graça, Senhor, do teu favor. Que nós possamos, de fato, ser o diferencial aqui na terra, como o sal, Pai. Que mesmo em pequena quantidade, muda todo o sabor de uma grande panela, Senhor. Que a panela que o Senhor nos deu, Itapipoca, Senhor, seja de fato impactada, Senhor, influenciada por nós como sal da terra, em nome de Jesus. Você recebe isso sobre a sua vida, querido? Dê para Jesus uma bem forte salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor.